Olá, todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas nesse projeto interessante, pelo menos da minha parte, que tem a ver com trabalhos meus, produções minhas. Meu nome é Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly, mais conhecida como Roberta Ecleide. Eu sou psicóloga de graduação, sou psicanalista de formação, moro em Poços de Caldas já há 28 anos. Coordeno um grupo de trabalho que é o NEP, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação. Fui professora universitária, estudo muito sobre saúde mental, psicopatologia e psicanálise principalmente. Sou supervisora clínico-institucional em serviços de saúde e educação. E dessa vez eu vou apresentar para você alguns livros, para que vocês conheçam um pouco daquilo que eu crio, que eu penso e que eu invento. E vou seguir uma ordem cronológica. Se você não estiver seguindo, você mais ou menos vai saber disso. Então, o primeiro texto que eu vou trazer é uma produção minha, Tempo e Presença em Educação. Essa foto foi tirada pelo meu marido numa viagem à Bahia. E a ideia, de que essa imagem é uma pedra descascada pelo tempo, para a gente lembrar que a vida ainda é processual, a vida é analógica, a vida não é digital. Digital são as ferramentas que a gente usa, como essa que a gente está usando para poder se comunicar. Eu fui convidada em 2018, se não me engano, para fazer a publicação da minha tese de doutorado em Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Se chamava Era uma Vez, Outra Vez? Articulações sobre o conceito de fantasma em psicanálise. E na época eu falei para o editor, nossa, mas está muito antiga já, vai dar um trabalho danado para poder rever, e achei melhor fazer a publicação do texto do pós-doutorado, do relatório, que eu tinha defendido, apresentado cerca de 2006, 12 anos antes. E ele aceitou, E aí fiz toda a revisão do texto, a preparação. Então esse livro tem o relatório do pós-doutorado, e que teve um nomezinho bastante curioso, Educação Infantil, Missão Impossível, e o impossível com o IM entre parênteses. A representação da infância no cotidiano, discurso e prática de educadores infantis. Então, o relatório está aqui e eu coloquei outros textos para complementar essa discussão, O mote do livro todo é a discussão da psicanálise e educação. E hoje eu vou fazer aqui um pequeno comentário a respeito do que isso significa. E não vou fazer spoiler do livro, porque senão depois vocês não vão querer ler o livro, Deixo aqui anotado que os livros todos que eu vou apresentar são de uma editora específica com a qual eu trabalho, que é a editora Apris, de Curitiba. Bom, o livro começa fazendo um apontamento importante a respeito de uma menção que o Freud vai fazer em 1925, num prefácio de um livro da juventude, a gente poderia chamar na tradução uma juventude transviada, E nesse livro, nesse prefácio, aliás, ao livro do Eichhorn, ele vai fazer um comentário das 3 profissões impossíveis: educar, curar e governar. Por que elas são impossíveis? Porque elas não terminam. Então a gente está sempre educando, sempre governando e sempre curando. E ele fala que a psicanálise tinha o desafio de 2 dessas profissões, porque existe o educar, porque há uma transmissão da psicanálise no processo de construção do psicanalista, dele se constituir assim, mesmo que seja uma formação permanente, há uma construção constante, que é no gerúndio, digamos assim, e também é uma profissão do curar, que aliás depois, fazendo já uma pequena parte, é tema de um outro livro muito legal, guarda aí a curiosidade que você já vai saber, que eu também organizei. Bom, e aí essa proposta do impossível,
né? É importante que tenha esses parênteses antes do, né, do possível, o im separado, porque se refere a uma especificidade que eu tive o prazer de escutar de uma colega, embora eu pensasse isso, mas nunca tinha nomeado, e ouvi isso de uma colega muito próxima. Faço outro spoiler, vai ter um outro livro que eu organizei com ela, Kelly Brandão da Silva, Kelly Cristina Brandão da Silva, da Unicamp, e que ela fala que o impossível a que Freud se refere é aquilo que só se faz com o outro. Então, assim, a educação é um processo em que aprendemos a estar com o outro, aprendemos o que é estar no coletivo. E esse aprendizado do coletivo, ele é muito desafiante. Primeiro porque o outro é o outro. Eu costumo dizer às vezes para as pessoas, né, que há que se tomar muito cuidado quando a gente fala dos outros, porque normalmente pelo nosso ponto de vista ser sempre narcísico, ou seja, eu falo daquilo que eu acredito, que eu vejo, que eu penso, né, do meu ponto de vista, a gente começa a tratar os outros como se fossem versões pioradas da gente, né, e às vezes no excesso admirativo versões melhoradas, né, e o outro não é a gente, o outro é o outro, né? Para piorar, quando eu vim morar no sul de Minas, há 30 e tantos anos atrás, escutei um ditado que eu também acho muito rico para essa discussão aqui, que o coração de gente é terra que ninguém pisa. Além do outro ser outro, eu o desconheço, né? Porque do meu ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto, eu não consigo entender do que ele está falando. Então, o esforço do coletivo é justamente construir possibilidades de encontro com o outro a despeito da nossa diversidade ou justamente porque há a nossa diversidade. Então, nesse sentido, a educação é um processo que envolve muita tolerância, muita diligência, muita paciência e, de novo, aquela palavrinha, né? Repetir agora há pouco, vou repetir de novo, numa perspectiva processual. O livro trata mais especificamente, usando aí esse verbete processo, do processo de desenvolvimento neuropsicomotor de crianças e adolescentes. Então ele vai trabalhar em 4 capítulos exatamente essa dimensão, né? Então, nesse sentido, a primeira parte, que é o relatório do pós-doutorado, o discurso e a prática das educadoras infantis e o que é a educação infantil. O segundo texto, ele vai abordar a questão da humanização, né, e como isso se constitui no sentido bem conceitual mesmo, né, da psicanálise. O terceiro texto vai discutir a questão da patologização e medicalização, que estão bastante em voga agora, por causa passamos pela pandemia, muitas crianças ficaram isoladas e está existindo um acirramento dessa discussão diagnóstica a ponto de se falar já de uma epidemia diagnóstica, o que não é verdade. Fazer diagnósticos não equivale a aumento da quantidade dos casos. Então, eu arriscaria dizer, sem nenhuma leviandade, mas porque sou uma pessoa que estuda psicopatologia há muitos anos, que esse excesso diagnóstico não responde à condição efetiva e verdadeira de melhores diagnósticos, né? Então a gente tende na modernidade, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessa questão, a sempre dizer, hoje os estudos dizem que, como se antes ninguém soubesse de nada. Não é bem assim, né? Os estudos de hoje podem estar errados. Então há aí um viés mercadológico, cientificista, que toca questões psicofarmacológicas de uma maneira bastante grave, né, e que precisam ser pensados com uma certa delicadeza quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Então, o terceiro texto vai discutir isso, a patologização e a medicalização da infância, e o último texto vai falar de um trabalho que eu conduzo aqui no NEP, em Poços de Caldas, que é a discussão do projeto da criança, que eu comecei com uma colega, psicanalista, Lucimara Bassetti, em 2015, na avaliação dos atrasos de desenvolvimento na primeira infância. Nós paramos
acredito que em março de 2020, logo que surgiu a pandemia, retomamos em maio de 2021, e nesse texto tem uma apresentação inicial de uma primeira avaliação de como tinha sido até então, até 2018, né, o desenvolvimento desse trabalho. Bom, eu vou voltar no tema da educação, né, que é o eixo da discussão do trabalho. Então, eu falei para vocês primeiro sobre essa questão do texto do Freud, né, e agora eu gostaria de fazer outra parte, que também está aqui discutido no livro, que é o como é complicado falar da psicanálise, e por ser uma teoria que demanda um estudo que passa por dentro e por fora. O que é isso? O que é o passar por dentro? Passa pelo processo de análise daquele que vai se tornar psicanalista. E passar por um processo de análise não é algo que se recomenda. Não é algo que faz parte de um protocolo curricular. É algo que a pessoa vai fazer pelo anseio dela, diante de alguma dimensão de sofrimento que ela precisa vencer, superar, se livrar, que seja, e ela vai em busca dessa possibilidade de solução. É isso que é buscar uma análise, né? E disso se produz o interesse, né, naquilo que é um conceito, que é o desejo do analista. Desejo do analista não é vontade de ser psicanalista. Desejo do analista é o movimento subjetivo daquela pessoa, vai incluir escutar os outros. E escutar, não só escutar num sentido filantrópico, empático, compreensivo, eu vou escutar o outro para ajudá-lo. Não, muito menos que isso, né? Vou escutá-lo porque à medida que ele tem um contraponto, né? Esse que vem falar, né? Que a gente chama de analisante. Esse analisante vem falar das suas coisas, o contraponto de alguém que está ali fazendo o exercício do seu vazio subjetivo, né? Ele não está ali comparecendo com seu querer, com a sua vontade, com seus conceitos ou preconceitos. Ele faz um contraponto importante para que essa pessoa se escute, né? Para que ela se veja, para que ela se implique no seu próprio movimento. Então, para quem quer, né? Para quem vai numa análise e se sente convocado a essa possibilidade de vir a escutar pessoas, né, em sofrimento, isso que é uma análise, né, que o seu desejo de analista, e isso é um conceito, novamente, esteja indicando que um dos seus movimentos subjetivos é em torno dessa escuta do sofrimento do outro para servir de suporte a que o outro encontre as suas próprias possibilidades de movimento, né? Nesse sentido, essa é a transmissão principal da psicanálise. Então, ao mesmo tempo que a psicanálise é uma clínica, né, é uma efetividade clínica, ela é também uma leitura da cultura, né? E eu vou estar sempre aqui fazendo referências, não só aos meus livros que organizei ou que escrevi, mas também aos livros de outros tantos psicanalistas que admiro e acho importante retomar, né? E nesse sentido recomendo o texto de Renato Mezan, Freud, o Pensador da Cultura, onde se lê, né, claramente que Freud não estava somente falando, né, das histéricas ou das pessoas adoecidas ou daqueles que voltavam da guerra, ele estava falando também do processo de humanização. Então a gente pode chamar a educação também de humanização. E o processo de humanização, como o próprio nome diz, indica que não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, né? Nascemos, como diz Lacan, uns tantos quilos de carne, né? Umas tantas libras de carne, que precisam ser investidas, demandadas, convocadas a todo um empenho de possibilidade de vir a ser um outro humano, portador da cultura, e que vai transmitir esse processo também. Então a psicanálise também pensa tudo isso. Por causa dessa amplitude, ela acaba sendo conectada a outras disciplinas. Então, talvez já tenham visto por aí, né, psicanálise e direito, psicanálise e medicina, né, e psicanálise e educação. O problema desse "e" é que dá uma impressão de colaboração, né, e a psicanálise não tem esse aspecto colaborativo. Muito antes, pelo contrário, a psicanálise está num lugar de muita crítica. Tem um grupo
no Brasil, mais especificamente em São Paulo, com alguns outros capítulos, digamos assim, né, outros movimentos em outras cidades, mais notadamente Belo Horizonte, que é o LEPS, Laboratório de Estudos do Aparelho Psíquico. Começou na década de 90, 80, não consigo precisar isso agora, mas depois a gente pode retomar isso, com Leandro de La Jonquière, da Faculdade de Educação, e Maria Cristina Kupfer, do Instituto de Psicologia, na USP de São Paulo. E eles começam a fazer uma série de debates que tocam exatamente esse lugar da educação, sinônimo de humanização. E os colóquios do LEPS começam primeiro anualmente, depois se tornam bianuais e depois vão começar também a acontecer em Belo Horizonte, né? A partir da perspectiva e do trabalho, do empenho do Marcelo Ricardo Pereira. Então, tem aí uma discussão de psicanálise e educação, em que esse E é bastante duvidoso, porque a psicanálise ela faz apontamentos à educação, e o apontamento mais importante é em nome do que se educa, né? E isso coloca a gente com uma série de desafios. Por exemplo, se eu penso escola enquanto estrutura, currículo, professores, ano letivo, etc., né? Quer dizer, o que isso tem a ver com o processo de humanização? Quanto que, por exemplo, marcas neoliberais ou estratégias empreendedorísticas, sei lá se existe essa palavra, não vão fazer todo um desvio do lugar de constituição do coletivo e da aposta necessárias para que uma criança venha a ser um cidadão, por exemplo. Então não preciso nem usar conceitos psicanalíticos. Eu posso fazer uma discussão importantíssima do lugar cidadão que cada um de nós vai ter que construir. E isso não dá para ser construído numa perspectiva individualista. Então vamos lá para uma outra caixinha. O sujeito moderno, e aqui estou usando a palavra sujeito sinônimo de pessoa e não no sentido psicanalítico, né? O sujeito moderno, ele se constitui, ele se embasa em 3 grandes pilares, né? Então, a família como grupo primário que vai ensiná-lo a ser ele mesmo, com as marcas transmitidas por uma determinada comunidade, né? Que na modernidade é feita de poucos, pai, mãe, filhos, mais raramente primos, tios, né? E assim, às vezes avós, né? Mais comum pai, mãe, filhos e avós, né? Os outros nem tanto, porque as famílias foram se nucleando e se distanciando dos espaços de origem, né? Então a gente conhece um zilhão de histórias. Nasci em tal cidade, mas fui estudar não sei aonde, lá fiquei, de lá fui trabalhar não sei aonde, né? A minha história também é um pouco isso. Nasci no Rio, fui criada no Rio, em Belém, em Recife, em Lagoa Santa, próximo a Belo Horizonte, fui fazer faculdade em Belo Horizonte, fui fazer mestrado em Campinas, doutorado em São Paulo, vim morar em Poços de Caldas, ou seja, né, quer dizer, esses trânsitos fazem um distanciamento da família, né? Então hoje tenho minha mãe próxima, meus filhos, meu marido e um pedaço da família no Rio de Janeiro e outro tanto lá em Belém do Pará. O acesso fica muito difícil. Então, esse nucleamento da família, né, ele tem consequências na formação da discussão dessa coletividade, onde a gente aprende a ser para o outro. Então, o segundo grande eixo ou pilar de formação do sujeito moderno é a sociedade. Para as crianças e adolescentes, a escola, né? Para os adultos, pode ser o espaço escolar, na forma de faculdade, universidade, enfim, ou outros cursos, mas fundamentalmente o trabalho, né? E o terceiro eixo é o Estado, aquele órgão que legisla, organiza os espaços do sujeito cidadão. Então vejam, e isso faz com que a tendência à institucionalização, à normatização, ela seja muito importante na dimensão moderna, né? E outra coisa importante na dimensão moderna é que tudo isso sustenta o lugar do indivíduo. É mais importante, né, ao sujeito moderno esse eu, né? Lembrei aqui lá do filme do Matrix, né? Quando o Smith fala me, né? Então eu, tudo eu, né? E isso fere justamente esse outro passo, né? Como se fossem as duas pernas da humanização, a perna do ser para si estar com o outro,
né? E a outra perna, né? Aliás, falei errado. A primeira perna, que é o ser para si, e a outra perna, estar para o outro e ser para o outro. Então, assim, essas duas dimensões, né? São elas que organizam o ser humano no processo de humanização. Independente de qual era, se antiga, se moderna, ou se agora, como alguns dizem, de pós-moderna, né? Pegando lá desde o Bauman, ou como um filósofo camaronês menciona como tardo-modernidade, né? O Achille Mbembe. E o Achille Mbembe vai trazer isso de uma maneira muito intensa, destacando que a tardo-modernidade ela intensifica os aspectos da modernidade. Né? E dentre os aspectos importantes da modernidade, esse excesso individual, né? E as marcas coloniais. Então, a modernidade ela tem um dos seus eixos, né? Das suas formas de construção, através do processo extrativista, colonial. Né? Então, o Achille Mbembe vai fazer muitas críticas a isso e vai trazer um conceito importante que é a necropolítica. Ele começa a discutir isso nas Políticas da Inimizade, é um dos primeiros livros que ele deixa isso claro, depois Crítica da Razão Negra e Necropolítica, um ensaio bastante preciso sobre isso, sobre como na nossa época, atrelado a esse individualismo e essa tentativa de evitar os espaços de coletividade com diversidade, que é o que faz ser mais rico o processo do coletivo, como que isso vai tomar a frente de uma lógica, né, em que se faz morrer e se deixa viver. E as pessoas passam a ser contadas em números. Vejam, isso não está aqui nesse livro, porque toda essa conversa aqui que eu estou trazendo para vocês, né, desse camaronês e dessas articulações outras, eu fui aprendendo depois, né, mas de certa forma tudo isso faz parte da discussão da psicanálise e educação. Que educação? Né? De que educação estamos falando? Essa educação do processo de humanização que coincide com o processo de escolarização, né? Então, assim, a estratégia moderna que faz as coisas acontecerem sempre debaixo de um guarda-chuva institucional, não que isso não tivesse existido, né, em outras épocas, né, mas assim, a característica disso que estamos vivendo faz com que a construção da coletividade ela esteja encarnada numa instituição, escola, numa forma de fazer isso que é a educação formalizada, né, que faz inclusive uma diferença daquilo que é informal, como se em casa a gente aprendesse uma coisa que não tem nada a ver com o que se aprende na escola, não é verdade, né, porque quando a gente ensina no sentido de dar aula, de fazer uma transmissão de conhecimento secular, a gente também educa. Né, porque se não fosse assim, todo mundo aprenderia do mesmo jeito, ou poderia ser qualquer pessoa para falar, e não é, né? Nós temos um monte de histórias, fulano sabe muito, mas não sabe transmitir, e mesmo assim tem um ou outro que fala, mas eu aprendi muito com ele. Então, assim, há algo de subjetivo nesse processo que a gente não pode ignorar. Um outro aspecto importante dessa dimensão do psicanálise é o fato de que às vezes também se usa para a psicanálise alguns qualificativos, né? Então, psicanálise inclusiva. Então, mas se é psicanálise, necessariamente ela vai incluir, né? Ela vai partir do pressuposto de que as diferenças são importantes. Psicanálise decolonial. Então, mas se a psicanálise faz a discussão do 1 a 1, ela já vai contra o princípio colonialista, que é extrativista, né? Então, e é psicanálise, né? Outra coisa importante, não existe psicanálise de idosos, de bebês, de crianças, de adolescentes. Existe psicanálise que escuta as pessoas, o sofrimento das pessoas nas suas várias dimensões, né? Isso não significa que não tenha especificidades. Claro que tem especificidades, porque ao abordar uma criança, abordar um adulto, abordar um idoso, são ações diferentes. Mas abordar o sofrimento é o mesmo,
Então, esses purismos da psicanálise, inclusive, fazem com que ela fique num lugar bastante incômodo para a sociedade, ainda mais uma sociedade hoje pautada em evidências, e que exclui aquilo que não é da ordem da evidência, e isso é um grande equívoco, porque aquilo que não é objetivável, nem por isso é menos objetivo. Né? Então existe uma contraposição falsa de objetivo subjetivo, como se o subjetivo fosse uma coisa minorada, algo, o famoso é coisa da sua cabeça. Não é bem assim, né? As coisas da nossa cabeça, né, dos nós humanos, elas têm importância, elas têm uma delimitação que também tem uma lógica, que também tem uma organização. Essa é a grande descoberta da psicanálise, que essa outra cena, essa outra lógica é justamente o tal do inconsciente. Então o inconsciente vem para dizer daquilo que escapa à evidência. Né? Então a discussão decolonial também vai dizer daquilo que escapa a essa pretensão de um cientificismo que desconsidera, por exemplo, o pesquisador. Então, quando a gente vê uma pesquisa em que o diário de campo faz parte do material de estudo, junto com artigos, com teses, com livros, etc., a gente está colocando ali no mesmo patamar produções objetivas, e aí eu prefiro a palavra produções não objetivas, não hífen objetivas, porque há uma objetividade, e há uma objetividade que se coloca de uma outra maneira, por isso não. Né? Mas ao mesmo tempo está exposto, né? Está exposta a antítese que se apresenta entre uma coisa e outra. Né? Então há algo aí da psicanálise que vai ser sempre incômodo, porque ela sempre vem trazer esse outro lugar do qual a gente não quer saber. Né? Então, recentemente, ano passado eu acho, saiu uma das edições da Editora Autêntica, dos textos do Freud, traduzidos direto do alemão, conduzidos por um psicanalista bastante brilhante, que é o Gilson Iannini, e que é o Psicopatologia da Vida Cotidiana. É um texto do Freud de 1901 e que, agora traduzido direto do alemão, traz a riqueza e a beleza da escrita do Freud, né, que chegou a ganhar um prêmio de literatura por capacidade expressiva, né, escrita, e que conta para nós aquilo que que é o nosso arroz com feijão, né? A gente esquece uma palavra, esquece um nome, vai falar uma coisa, falar outra, e alguém interpela a gente e a gente fala assim, não foi isso que eu quis dizer. Né? E Freud diria, mas foi isso que você disse. Esse encontrar com algo que não está justificado no cansaço, na besteira, da distração, e que é meu, né? É esse lugar de uma outra objetividade, que eu chamo aí de não objetivo. Então, a psicanálise se tece nessa leitura dessas outras coisas. Né? Tô o tempo todo falando outra, tem muito a ver com a colocação do Freud na Interpretação dos Sonhos, que é um texto de 1900, em que ele vai dizer que no sonho tem uma outra cena, né? Que é a cena dos nossos movimentos. Outro problema da psicanálise é esse encontro com palavras que a gente usa no cotidiano de um jeito e que na psicanálise tem outro significado, como a palavra desejo. Desejo inconsciente é um movimento. Então, que movimento é esse que me faz sonhar coisas, dizer coisas, esquecer coisas? Então, vejam, tudo isso faz parte do processo de subjetivação, né? Do processo de humanização. Subjetivação seria um outro nome também. Né? Ninguém está isento disso, nem o professor, nem o coordenador, nem o orientador do mestrado, nem o supervisor do pós-doutorado, nem a supervisora pedagógica, nem a cantineira, nem o pai, nem a mãe, nem o tio, nem a avó. Né? E nas famílias que têm irmãos, nem os irmãos que educam, todo mundo está sujeitado a essa outra cena do inconsciente que nos diz. Então, discutir, né, psicanálise e educação é, em suma, exatamente isso, né? Onde está a outra cena quando a gente educa? Né? Ou como um projeto que eu conduzi há alguns anos atrás, né? Alguns tantos anos atrás, mais de 10, o que se educa quando se ensina. Então a discussão da psicanálise e educação é justamente
interpelar, né, o professor sobre o seu lugar. Aqui eu interpelo o educador infantil, interpelar os pais, que também são educadores, né, de que lugar vocês estão ensinando, né, e fazer com que isso, qual uma batata quente, jamais pare. Ou seja, que esteja sempre pulando daqui para ali, para que a gente não se cristalize nas defesas e que para que a gente também não se afogue no narcisismo. Então, a experiência da educação, a experiência da coletividade, a experiência com o outro é justamente para que a gente não fique afogado nos nossos umbigos, né? E a gente consiga ir mais adiante. Recomendo a vocês, é um livro de 2018, então, Tempo e Presença e Educação, da editora Apres, e até a próxima.